dessa palavra, para que essa palavra, amados, venha a se cumprir também na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Eu quero que você aplauda forte, aplauda bem forte a palavra de Deus. Toma o teu assento então, toma o teu assento. Nós vamos aprender hoje, amados, com esse rei. Em primeiro lugar, o rei Ciro não era rei de Israel. Ele não era do povo de Deus, vamos dizer assim. Ele era o rei da Pérsia. E se você não sabe, foi esse rei aqui que assinou um decreto e libertou o povo de Deus, para que eles regressassem da Babilônia até Israel. Os povos da Pérsia, o exército da Pérsia, o exército dos medos, eles conquistaram a Babilônia, conquistaram esse país sem precisar de força, sem precisar de guerra. Grande era a força, grande era o poder desses homens. E esse homem aqui era o rei nessa época. Então ele assinou um decreto em que ele libertava todo o povo. E uma coisa importante que nós vamos ver aqui no capítulo 1, no versículo 1 ainda. Preste bem atenção. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Olhem todos para mim. Então, quando Deus ele levantou ao Ciro, apesar dele não ser de Israel, ele tinha um propósito na vida dele. Amém? Cada pessoa ela tem uma missão. Todos nós temos uma missão e temos um propósito. Então, quando foi levantado esse homem, a Bíblia diz que foi para se cumprir uma profecia. Havia uma palavra profética a respeito da vida desse homem. Vamos ver isso aqui. Não desmarque, tá bom? O livro aqui de Esdras, você vai deixar marcado, mas nós vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro, livro do profeta Isaías. Vamos procurar então nas escrituras essas profecias que falam a respeito desse rei. Isaías 41, nós vamos ler o versículo 25. Vamos ver então, já procurem aí. Isaías, livro do profeta Isaías 41, versículo 25. Você vai ver que haviam muitas profecias a respeito desse homem. Amém? Isaías capítulo 41, versículo 25 diz assim, ó: do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro. Então esse homem, amados, teria o quê? Todo o poder em suas mãos, dada por quem? Pelo próprio Deus. Não sei se você já ouviu na palavra que todo poder dado a qualquer um é de Deus. Ele tanto pode dar como ele também pode tomar. Então quando Deus, amados, ele dá a alguém, ele também pode tirar daquela pessoa, se aquela pessoa ela não souber trabalhar bem, administrar bem o que ela tem. Às vezes, amados, você tem uma família abençoada e você não sabe administrar a tua família. Às vezes você tem um emprego que muitos querem ter, aí você começa a esnobar, chega atrasado, aí depois você perde. Aí é que você vai entender. Quem está entendendo isso aí? Ah, eu tinha uma grande bênção, e parece que você só vai enxergar as coisas depois que você perde, muitas vezes. Então esse homem aqui, em primeiro lugar, ele foi levantado, tinha todo o poder nas mãos dele. A Bíblia diz que ele pisaria os magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Não sei se vocês já viram em reportagens, ou se você já viu em algum lugar,
ele vai tipo como se fosse pedalando e vai rodando aquela peça, e ele vai modelando a sua peça, talvez um jarro, talvez uma bacia. Então ele seria como esse homem aqui, como esse oleiro. Agora procure o capítulo 44, ainda do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, procure aí, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, diz assim, ó: que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Olhem todos para mim, vamos já continuar esse assunto, preste bem atenção nisso. Tudo aquilo que é ministrado através do Senhor se cumpre. Então, quando essa palavra foi ministrada, que Jerusalém seria mais uma vez erguida, o que é que diziam? Isso não iria acontecer. Israel, Jerusalém foi totalmente destruída pelos babilônios. Eles queimaram a cidade, destruíram o templo, destruíram os palácios, as casas. Então, quando havia essa profecia de que aquelas casas, aquela cidade seria mais uma vez erguida, o que é que diziam? Que isso não iria acontecer. O que é que simboliza isso para mim e para você? Que há um propósito, há uma palavra de Deus para nossas vidas, de que nós vamos nos erguer, que nós vamos ser pessoas vencedoras, que vamos conquistar os nossos sonhos. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, o que é que ela vai dizer? Que você não vai conseguir. Ah, você foi sempre uma pessoa fracassada. Como o teu filho, ele vai sair dos vícios? Como você vai conquistar o teu emprego? Você sempre foi uma pessoa fracassada. Vão dizer isso de você. Era a mesma coisa que diziam sobre Israel, que jamais seria reerguida. Só que, amados, havia uma palavra. E você vê aqui que nesse texto, ele está usando quem? Um ímpio. Ele não está usando uma pessoa de Israel. Ele não está usando um homem de Deus, vamos dizer assim. Está usando um ímpio para que a palavra dele possa ser cumprida. Vamos ver ainda, capítulo 45 ainda, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 agora, diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. E no versículo 13: eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço e nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra seria quase que impossível de ser cumprida, mas ele falou: eu vou levantar alguém, e essa pessoa foi um ímpio. Deus pode usar até mesmo o ímpio para abençoar a tua vida. Ele pode usar até mesmo uma pessoa que não é da igreja para abençoar a tua vida. Havia uma história de uma jovem que ela morava com a sogra dela, e a sogra dela era muito ruim para ela. Então ela pensou em matar a sua sogra. O que ela fez? Ela foi até um sábio e pediu que ele trouxesse um chá, um veneno para matar a sua sogra. E ele deu aquele chá para ela. Olha, você vai dar a ela todo dia. Todo dia você vai dar esse chá para ela. Você vai tratar ela da melhor maneira possível, para ela não desconfiar que você quer matá-la. Você vai dar esse chá e vai tratar a tua sogra da melhor maneira possível, para ela não desconfiar que você quer matá-la. Ela começou a dar aquele chá para ela, e começou a tratar a sogra dela da melhor maneira possível. Era com carinho, e dava presente, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? A sogra começou a tratar ela também bem. Começou a tratar ela bem, aquela coisa toda.
E ela começou a ver a diferença na vida da sogra dela, mas continuou a dar o chá. Continuou a dar o chá. Aí a sogra dela mudou tanto que ela foi até aquele sábio e pediu a ele que ele desse um antídoto para ela, para que a sogra dela não morresse. Não queria mais que a sogra morresse, porque era a melhor sogra do mundo agora. Ele falou: olha, o chá que eu dei para você era uma vitamina. Mas por que a minha sogra mudou? Porque você mudou para ela. Você estava tratando ela com carinho, o que aconteceu? Ela começou a tratar você também bem. Não é assim que Jesus nos ensinou? Quando você não queira para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. Quando ela começou a tratar a sogra com carinho, até fingindo, para não desconfiar. Olha, você vai tratar a tua sogra com todo carinho, para ela não desconfiar que você quer matar ela. Aí ela começou a tratar a sogra começou a ver, começou a tratar ela também. Não sei se a sogra também estava dando um chazinho para ela. Eu sei que a história é essa. Mas voltando para cá. Então, ele edificará a minha cidade. Seria quem? Seria esse homem. Pode ser um ímpio, pode ser quem for. Ele vai levantar pessoas para que aquelas pessoas possam estar fazendo aquilo que são os propósitos de Deus. Você foi levantado por Deus. Agora, será que você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Pergunte para essa pessoa que está do teu lado. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Quem é que sabe aí? Se você não sabe, trate de saber, porque você tem que fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para o Ciro? Era que ele edificasse o templo do Senhor. Deus, ele vai nos levantar para algo. Vamos ver aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Você vai ver que é o próprio Deus. Ele levanta uns para pastores. E de onde vêm essas pessoas, pastor? Pode vir até mesmo da lama. Ele vai levantar aquela pessoa para que se cumpra a palavra dele. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 11, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios: e ele quem? Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Foi Deus que escolheu você. Ele tem um propósito. E tem mais. Se alguém for falar: olha, mas por que Deus escolheu você? Você fez isso e aquilo outro. Aí você diz para ela: se quiser reclamar, reclame com Deus. Ele escolheu você. Ele tem um propósito para a tua vida. Quem é que vai me falar isso, pastor? É Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para que Ele te chamou? Será que foi para ficar sentado no banco da igreja? Não. Ele tem um propósito para você. O Ciro, qual era o propósito? Era libertar aquele povo, amados. Vamos voltar aqui, volte para lá, volte lá. Esdras, vamos voltar aqui nesse texto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Ele seria o homem que iria libertar o povo de Israel. Uma coisa importante, olhem todos para mim. A Bíblia diz aqui, ó, no primeiro ano de Ciro. Para fazer a vontade de Deus, o Ciro não perdeu tempo. Ele poderia muito bem falar: não, no primeiro ano do meu reinado eu vou tratar da minha casa. A Bíblia diz claramente, no primeiro ano ele não perdeu tempo. Ele sabia muito bem que aquilo era a vontade de Deus para ele. Ele sabia muito bem que ele tinha aquele poder, porque foi Deus que deu a ele. A pessoa, ela tende a errar mais quando ela está numa boa situação. Quando ela está numa dificuldade, parece que ela fica mais maleável. Ela busca mais a Deus, ela ora mais. Mas quando está sendo abençoada, a pessoa parece que coloca os pés pelas mãos. Então, logo no primeiro ano, ele sabia que Deus tinha uma missão para ele. Qual era essa missão?
Ele vai dizer aqui no versículo 2. Olha o que ele diz, ó. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus, ó, me deu todos os reinos da terra. Muitas pessoas acham que o que ela tem, eu conquistei com o meu próprio braço, pastor. Foi a minha sabedoria, eu me esforcei muito. Esse rei aqui não era de Israel. Ele diz claramente: o Senhor Deus dos céus me deu. Por isso, na primeira oportunidade que ele teve, quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez: vamos reerguer o templo em Jerusalém. A minha preocupação, em primeiro lugar, vai ser fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, amados, você não está crescendo, você não está vivendo a palavra que foi profetizada na tua vida, não está se cumprindo. Por quê? Você não está deixando Deus em primeiro lugar na tua vida. Para você tem outras coisas que você acha mais importante do que estar na igreja. Você acha mais importante muitas vezes: eu vou primeiro buscar. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou primeiro deixar de beber, depois eu vou estar na igreja. Eu vou primeiro deixar de fumar, eu vou primeiro deixar disso e daquilo outro para estar na igreja. É um erro, amados. O Senhor Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, em primeiro lugar na tua vida tem que ser Deus. Pergunte para essa pessoa aí: onde é que Deus está? Qual é o lugar de Deus na vida dela? E espere a resposta. Pergunte aí, espere a resposta. Pergunte assim para ela: será que Deus está em primeiro lugar na tua vida? Pergunte aí. Qual foi a resposta aí? Está? Olha, a irmã disse que está. Ó. Está, dona Sandra? Está em primeiro lugar na tua vida? Está, Vide, em primeiro lugar? Está em primeiro lugar? Tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Agora é importante você saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Muitas vezes as pessoas se preocupam com as outras, por quê? Ela não sabe nem qual é a vontade de Deus para ela. Aí ela pensa que aquela pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Deus às vezes tem um chamado para a pessoa dançar na igreja, sim ou não? Outras vezes a pessoa tem um chamado para cantar na igreja, outras vezes para fazer teatro. É um chamado. Aquela pessoa, ela vai fazer o melhor porque ela foi chamada para aquele ministério, foi chamada para aquele trabalho. Por isso que você tem que saber qual é a vontade de Deus para você, porque senão você vai ficar se preocupando com os outros, se aquilo ali é de Deus, se não é. Tem pessoas que são assim. Ela vê alguém fazendo a obra: isso aqui não é de Deus não. Por que ela pensa isso? Ela não sabe nem o que é de Deus para ela, quanto mais para os outros. Agora, quando você tem convicção de que Deus é aquele chamado que Ele tem para você, aí vai ficar mais fácil, amados. A maior dificuldade das pessoas é estar no lugar errado, na hora errada. A pessoa, ela quer fazer algo que Deus não chamou ela para fazer aquilo. Ela quer estar num lugar em que às vezes foi o homem que colocou aquela pessoa naquele lugar. É Deus que vai escolher. Muitas vezes a pessoa: irmão, você vai ficar fazendo tal coisa. E aquilo ali, às vezes a pessoa foi chamada porque ela tem um bom grau de instrução, talvez o salário dela seja bom. Aí ela é chamada para fazer algo que Deus nem chamou. Aí a pessoa, ela não vai se adaptar, ela não vai fazer aquele trabalho de uma forma correta. Por quê? Não foi Deus que chamou ela. Esse homem aqui, ele entendeu rapidamente: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Ele entendeu em primeiro lugar que foi Deus que deu tudo que ele tinha, o poder, as riquezas, as autoridades, mas também ele tinha uma missão: era a casa do Senhor. Todos nós temos uma missão diante de Deus. Agora, ela tem que estar em primeiro lugar. Vamos para o Novo Testamento mais uma vez. Evangelho de Lucas, procure aí. Então, o que é que Deus quer para cada um de nós? Que colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Se você fizer isso, amados, com certeza você será uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer. Evangelho de Lucas, capítulo 9,
versículo 57. O Evangelho de Lucas será o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai passar pelo Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de Marcos e depois você vai encontrar o Evangelho de Lucas. Quem encontrou já? Amém? Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhem todos para mim. Depois que você foi chamado, não tem mais como voltar atrás. Para seguir Jesus não tem aquela coisa: eu tenho que resolver algo, eu tenho que fazer algo. Se está faltando algo, e se esse algo é difícil de ser feito, amados, é Deus que vai fazer. Eu tiro por mim mesmo. Há uma palavra no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E na minha família, eu nunca ouvi falar que havia alguém evangélico. Os meus pais, ou tios, ou primos, ou avós. A primeira pessoa que entregou a vida para Jesus e está na igreja sou eu. E eu sempre lia esse versículo da palavra: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu já queria que essa palavra se cumprisse na minha casa. Quem não quer a família salva? De qualquer maneira. Olha, se não for para a igreja, vai para o inferno. E começava a falar dessa forma. Então só tinha o quê? Contendas. Aí o que é que Deus me falou? Meu filho, faça a sua parte que eu faço. Qual é a minha parte, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Você tem que orar, você tem que jejuar, dar um bom testemunho. E quem vai transformar o coração do teu familiar é Deus. Deus quer que você faça a tua parte. A parte de Deus, quem vai fazer é Ele. Porque ninguém, amados, achava que seria possível aquela cidade ser mais uma vez reerguida. E você sabe que Israel existe até hoje. Muitos já tentaram destruir aquele país. Tantas guerras existem para aquele lado do mundo, sim ou não? Mas aquele país continua firme. Por quê? A mão de Deus está naquele lugar. Então, para muitos seria impossível, mas Deus levantou a quem? Aquele rei, e deu a ele toda a autoridade, da mesma forma que Jesus Cristo. E o que era impossível de acontecer na tua vida, vai acontecer sim, porque toda a autoridade foi dada para o Senhor Jesus. Mas o que é que Ele quer? Ele quer que você cumpra a vontade dEle na tua vida. A maior dificuldade é essa, saber qual é então a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Deus quer que eu faça? Com certeza Ele quer que você fale da palavra dEle, com o teu testemunho, com o teu dia a dia. Só palavras não adianta. Às vezes você não precisa dizer nada. A Bíblia diz que a mulher, ela santifica o homem, ela salva o seu esposo somente com as atitudes dela. Não precisa dizer uma palavra sequer, porque o marido, ele vai começar a analisar a sua esposa. A esposa que tratava ele mal, vai tratar
o seu marido bem. Então, ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, como aconteceu com a irmã aqui da igreja. A irmã estava na igreja, estava orando pelo seu esposo há muito tempo. O que ela fez? Ela buscou a Deus, e num certo domingo pela manhã, ela vinha para a igreja. Quando viu, o esposo dela já estava pronto. Aí ela perguntou para o esposo: está indo para onde? Eu vou para a minha igreja. Aí veio com a esposa. Por quê? A esposa não ficou com discussão mais. O marido chegava, já estava preparado até para discutir. É ou não é, amados? O marido já chegava. Aí ela: olha, está aqui, está pronto aqui o jantar. Tá bom, bem? Aí ele olhava assim, a atitude da pessoa, porque você agora é uma nova criatura. Então você tem uma missão, amados, e a tua missão começa dentro da tua própria casa. O próprio Jesus falou: vocês vão pregar aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Às vezes você fora da tua casa é uma bênção, mas quando chega dentro de casa, você se perde. Não, em primeiro lugar está a nossa casa. Vamos finalizar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Então aquele homem, ele entendeu bem que se ele estava naquela posição, se ele tinha toda aquela autoridade, aquelas riquezas, foi porque Deus o escolheu. Foi Deus que colocou aquele homem ali. Somente Deus poderia tirar. Mas ele colocou aquele homem naquela posição porque ele tinha um propósito. E o Ciro, quando ele entendeu esse propósito, ele não perdeu tempo para cumprir, porque ele sabia que se estivesse debaixo da vontade de Deus, ele iria crescer ainda mais. No capítulo 6, no versículo 33, procure aí, capítulo 6, versículo 33, você vai grifar na tua Bíblia, tá bom? Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão tiradas. Amém? Serão o quê? Acrescentadas. Todas essas coisas, que coisas, pastor? A tua bênção, o teu emprego, a tua saúde serão acrescentadas. Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Você coloca Deus: pastor, eu quero mesmo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, busque mais a Deus. Com certeza Ele tem uma missão para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus.